Senhores, muito boa tarde, então. Hoje eu vou usar esse pedacinho da nossa aula aqui só para fazer um breve bate-papo da nossa operação, né, das nossas aulas que nós vínhamos fazendo. Deixa eu só acertar aqui a apresentação, né? Então, meu nome é Morasco, juntamente com o pessoal da Six Traders, né? A gente está mantendo essa sala às quintas-feiras. Para quem nunca está vendo essa transmissão pelo YouTube, posterior, eu vou deixar lá salvo o link para que você possa participar do nosso grupo também. Então, só para. Nesse grupo nosso aí, a gente tem, né, vários assuntos divididos por tópicos, né? A gente tem um mercado de opções, que eu trabalho juntamente com o Júlio. A gente faz esse educacional. Nós temos a parte de Nasdaq, que é o mercado internacional. Aqui, o Samir, ele posta estudos diários, né? Com a evolução do mercado, as possíveis regiões, né, que ele considera as melhores para entrar. O Pazini também posta estudos também todo dia. Ele também acaba fazendo várias lives, né? Ele tinha um projeto que a live era todo dia de manhã. Ele está com um problema agora na parte do trabalho dele, então faz uns 10 dias aí que não está ocorrendo a live, mas voltaremos, né, a ter essa live diária com o estudo do Nasdaq pela manhã. A parte de índice, dólar, né? O Johnny, ele tem uma live toda segunda e quarta-feira. Então ele faz a abertura de mercado, faz o estudo do mercado. Essa live aí fica por volta das 9h05, 9h10 até umas 11 horas da manhã. Então normalmente está o Júlio, desculpa, está o Johnny e o Clênio à frente desse assunto também. Temos o Júlio, que trabalha com a parte aí de programação. Então ele tem o canal dele, Júlio Bussoli, onde ele faz, né, ele faz bastante robô, bastante indicador. Então quem precisar de qualquer robô, qualquer regra de coloração, entre em contato com o Júlio. Ele com certeza vai poder te ajudar. Então são vários vários assuntos aqui divididos em tópicos. Então todas as promoções que saem, né, para compra de teste de mesa proprietária, lá para Nasdaq, é postado no próprio tópico. O Clênio opera muito a mesa proprietária no mercado nacional, então ele vai saber falar bastante coisa do que acontece aqui no mercado nacional referente às nossas mesas. Então hoje vai ser bem curtinho o que eu vou falar. Antes de mais nada, né? Gostaria de deixar claro que as operações e o modo que elas se desenvolvem, né, elas não são nenhuma recomendação de compra ou de venda. Elas apenas retratam a maneira que eu considero como válidas, né, para estudo. Então, vamos estudar essas operações e como elas se desenvolvem. Então, o que que a gente vinha comentando? Então, a gente estuda o Straddle, a gente estuda Strango, estuda Booster, e a gente começou o quê? Lá no dia 3/4, quando o mercado deu aquela subida muito forte, e eu falei o quê? Vamos começar a trabalhar com o Straddle Long Put, porque a gente vai estar protegido numa eventual queda por uma put longa comprada. Então, o que que quer dizer o straddle long put? Na verdade, quando a gente faz a venda do straddle, né, o straddle normal, na verdade nós estamos o quê? Nós estamos num short straddle. A partir do momento que a gente compra uma put longa, né, esse long, na verdade, não é de longo. Esse long seria de comprado. Então, nós estamos vendido num straddle, porém com uma put comprada.
Então, quando a gente monta, né, uma posição desse tipo, vamos falar aqui que se fosse hoje, né, uma montagem hoje dessa operação, dia 17/4, a BOVA estava ali em torno de R$ 127. Então, se eu fosse montar essa operação para o mês seguinte, eu gosto, né, de trabalhar com a mensal. Então, se eu fosse montar essa posição para o próximo mês, eu montaria esse straddle long put da seguinte forma: eu venderia, né, uma call no strike 127, então seria a E 127. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Então seria a E127. Por que a E127? Isso daqui é referente ao quê? Ao vencimento, né, do mês de maio. Então eu estou em Boa tarde, abril. meus amigos. Fale, Júlio. Eu estou em Cheguei abril, atrasado, hein? só passando um pouquinho aqui sobre a montagem do straddle long put. Então eu estaria em abril, estaria montando a minha posição lá para maio. Então, vendendo essa E127, eu estaria recebendo R$ 2,70. Eu venderia também a Q127. A Q é a put. Então, eu vendo o call e vendo o put. No mesmo strike, se torna um straddle. Também para o vencimento de maio. Eu receberia R$ 2,08. E eu compraria, então, a X130. Esse vencimento aqui é de dezembro de 25. Então eu estaria vendido num straddle curto, né? Estou vendido aqui num straddle para maio e estou comprado na minha put, na minha proteção, lá para dezembro. Então eu teria até dezembro para desfrutar dessa proteção que eu tenho referente à put. Essa montagem, né, da forma que ela foi feita aqui, né, nos preços atuais do dia 17, eu gastaria, né, 398 para comprar minha proteção, que é a X130, e ganharia por volta de R$ 478 na venda do straddle. Então eu ainda, na montagem, eu ainda ficaria com um lucro de R$ 80. É lógico, é quando a gente monta uma operação, aonde que a gente espera auferir lucro dela? Lá no final, lá na desmontagem da nossa posição. Então hoje, se fosse para ser feito a montagem, seria feito nessas moldes aqui, né? Para desmontar em maio. Isso seria nos dias de hoje. Porém, a gente vem acompanhando uma operação que ela foi montada no dia 3/4. Nós fizemos esse estudo aqui nas aulas de quinta-feira. Então, no dia 3/4, né, embora, né, fosse bem curto, né, a gente montou, né, na primeira semana de maio para o vencimento já na terceira semana, porém, devido à volatilidade que estava no mercado, a gente conseguiu até um prêmio razoável por essa operação. Então, quando a gente vendeu 100 D6, que é do strike 129, porque a BOVA ela estava em torno de R$ 129 na data. Então, nós vendemos a D6. O D quer dizer o quê? Que é uma call do mês de abril. Uma call do mês 4. Então, nós vendemos 100 D6, recebemos, né, R$ 2,56 por cada uma. Vendemos 100 P6 a série P, quer dizer o quê? Que é a nossa put para abril. Pela put, nós recebemos R$ 1,33 e gastamos para comprar, né, 100 X130 lá
para dezembro de 25, né? Então, 12 de 25, nós gastamos R$ 3,30 por cada uma. Essa montagem, ela nos rendeu ainda R$ 59. Então, veja bem, a gente fez uma montagem praticamente para 15 dias. Não seria nem uma montagem de 30 dias. E mesmo assim, ainda conseguimos montar recebendo pela posição. Passou o tempo, né? E hoje nós vamos estudar o quê? A desmontagem dessa operação aqui. Agora a gente vai começar a ver quais são as vantagens de trabalhar com o straddle long put. Então, a desmontagem hoje, no dia 17/4, eu pagaria para sair dessa posição, né, da 100 D6, eu pagaria apenas 1 centavo. O vencimento dessa opção aqui é hoje. Normalmente, quando a gente grava as nossas aulas, né, o vencimento é na sexta-feira. Então, a gente tem um dia ainda de intrínseco, de extrínseco, né, correndo na nossa posição. Porém, amanhã é feriado. Então, estamos perto do horário do exercício, né? Então, a gente vê que já não tem mais nada de extrínseco nas posições. Então, a D6, que é do strike 129, ela está custando R$ 1. Já a nossa P6, que é a nossa put do strike 129, ela está custando R$ 2,30. Então, eu preciso recomprar isso daqui para encerrar minha posição. Na recompra da minha call e da minha put, eu gastaria R$ 231. Agora veja bem, eu poderia vender a X130 e encerrar tudo? Poderia. Se eu vendo a X130, eu receberia quanto? R$ 330. Ela está custando R$ 3,30. 3,30? Espera aí que eu vou pegar o preço atualizado dela. Eu não pus na conta aqui porque a gente não quero vender ela, mas quer ver? A X130 4,70. Então, se eu fosse vender a minha X130 agora, ela estaria custando, esse aqui é o preço que eu paguei para entrar. Ela estaria custando 4,70. Então eu pagaria 231 para sair do meu straddle, eu receberia 470 pela venda da minha put. E vocês lembram que a montagem da minha posição rendeu R$ 59? Então, quando eu encerrasse toda a minha operação, eu receberia 470, os 59 que eu já recebi lá na montagem, e eu pagaria 231 para sair. Então, eu embolsaria, ao final de 15 dias que durou essa operação aqui, R$ 298. Se o meu capital alocado é de um straddle, né? Um straddle para cada R$ 100, é sinal o quê? Que eu teria 10 mil alocado? Estou com 100. Eu tinha 10 mil alocado em renda fixa, que está me rendendo 1% ao mês. Porém, né, eu teria, né, feito aqui em 15 dias, né? Então, se eu pegar 298 dividido por 10 mil, vezes 100, eu teria feito 2,98% ao mês.
Porém, essa operação foi de 15 dias. Se eu for levar isso em consideração, né, a minha taxa de retorno seria muito maior. Porém, né, vamos limpar isso daqui, por quê? Porque eu não vou vender, não gosto, não pretendo vender, né, a minha X130. Então, como que ficaria a próxima montagem agora da minha posição? Então, eu encerrei a posição que eu estava vendido para abril e agora eu estou abrindo para maio, certo? Então, agora eu rolo minha posição para maio. Então, eu venderia 100 e 127. Vocês lembram que a gente estava lá no 129? Agora eu estou no strike 127. Por quê? Porque é a linha do dinheiro. Então, eu consegui trazer todo o meu straddle para a linha do dinheiro recebendo. Então, eu não sei nem passar por um strangle. Eu vendi 100 Q 127 por 208, certo? Estou aqui também no strike 127. Só que eu não preciso comprar a X130. Por quê? Porque eu tenho ela. Eu não fiquei com ela da operação passada. Tá vendo? Ó? O estudo que eu fiz, eu não vendi ela, tá vendo? Ó? Então eu paguei 1 centavo pela call, 2,30 pela put, mas eu não fiz a venda da minha X130. Eu vou permanecer com ela no bolso. Então essa montagem, como eu já tenho a X130, ela me rendeu R$ 478. Agora, o que a gente tem que ver? Então, se eu recebi R$ 478, quanto que ficou de dinheiro na minha carteira? Então, vamos lá. No primeiro straddle long put que foi montado no dia 3/4, a gente recebeu R$ 59 quando montou, lá em 3/4. No dia 17, hoje, quando eu desmontei essa posição, né, que eu estava vendido, eu recomprei ela, eu gastei R$ 231. Então aqui eu tinha recebido, aqui eu paguei, só que quando eu montei uma nova posição, que agora é para o vencimento de maio, eu recebi R$ 478. Então, a hora que eu faço, né, a contabilidade do que eu paguei para sair e do que eu recebi para montar, eu fiquei em caixa com R$ 306. Isso aqui está em caixa. Então, lembra que na primeira montagem eu tinha ficado só com R$ 59 de caixa? Hoje eu tenho 306 e sem put comprada. Então, essas puts compradas aqui, ó, eu vou ir trabalhando com elas agora sem precisar gastar. Então, essa operação, né, vamos falar assim, o prolongamento dela, a perpetuação dela, né, me gerou R$ 306 de caixa. É lógico, essa posição, a minha X130 que está comprada, ela vence em dezembro. Certo? Então, o que nós vamos ter que fazer para perpetuar a nossa operação? Então, a hora que chegar mais ou menos lá no mês 9, por exemplo, então lá em setembro, a gente vai começar a fazer o quê? Pegar 33% dessa posição e ir jogando. Se a gente está 12 de 25, a gente joga 4 meses para frente. Então, a gente levaria lá para 4 de 26. Então, a ideia qual que é? É você ir ordenhando, né, essa posição, ganhando dinheiro com ela, e a hora que estiver próximo do vencimento, a gente usa parte do lucro que a gente tem e começa a subir 1/3 da posição. Desta forma,
a gente fica, né, vamos falar assim, ficaria com um preço médio na posição longa, sem muita variação de mercado, porque pode ser que no dia que a gente vai fazer, que a gente fosse rolar 100% da posição, o mercado tivesse dado um estouro. Então a gente poderia pagar muito para entrar, ou às vezes pagar pouco para entrar e o mercado subir demais, e depois a gente ficar numa posição que a 130 não protegeria tanto a gente pelo valor gasto por ela. Então, a gente fraciona o lote, não gasta tanto para fazer a rolagem, né? A gente consegue usar uma parte só do que nós recebermos aqui, né, de rolagem, e a gente vai mexendo com a put longa. Até lá, a gente só ordenha o que dá com relação a essa put longa comprada. O que eu gostaria de falar aqui? Então, isso daqui seria o quê? O básico. Aqui, qual que seria o meu risco quando eu trabalho com straddle long put? O meu risco aqui está o quê? Em 100 call. Certo? Por quê? Porque a put, teoricamente, elas estão protegidas. Eu tenho aqui um seguro comprado para minha put. E eu tenho aqui ainda, por sinal, um delta estrutural de R$ 3. Eu estou vendido numa 127 e comprado numa 130. Então, se eu for arrastando essa posição aqui até dezembro, eu só vou rolando, né, a put mês a mês até dezembro. Se chegar em dezembro, né, eu tenho essa diferença de R$ 3 aqui para receber ainda na minha posição. Então, basicamente, a minha exposição seria de 100 calls. Quando a gente monta o straddle, trabalha só com o short straddle, que é o straddle vendido, o que eu gosto de falar? Eu gosto de falar o quê? Que a gente pode se expor em 100 call e 100 put, operando, né, com uma margem, né, de 10 mil em renda fixa para fazer esse tipo de operação aqui. Então, como a gente está, mesmo que a gente está operando, né, o straddle long put, basicamente, né, nós não temos risco na put, mas eu poderia assumir esse risco aqui. Baseado nisso daí, o que a gente poderia fazer? Então, como que a gente poderia começar a melhorar a posição nossa? Vamos lá, então. Eu não posso ter um risco de 100 put e eu não tenho? Então, e se na hora que eu fosse montar, que eu fosse rolar o meu novo straddle long put, eu faria a venda de 100 call, eu faria a venda de 100 put, eu já tenho a X130 comprada, porém, eu aumentaria um pouquinho a posição da put. Não chega a ser um booster horizontal. O booster horizontal, o BH, né, que a gente fala, seria a venda de duas put na linha do dinheiro e a compra de uma put longa. Só que como que se dá basicamente isso daqui? No mesmo strike. Então é um strike igual. Aqui, o mercado, ele está, vamos falar assim, ele está se distanciando. Porque a BOVA está em torno de R$ 127, porém eu quero manter a compra lá na X130. Então eu aumento um pouquinho aqui esse risco. Em vez de eu comprar 25, eu só estou comprando 20. Por quê? Porque eu não quero pagar. Eu quero embolsar essa X130. Eu quero que o mercado fique aqui em torno de 126, 127. Para quê? Para que eu possa rolar essas puts no positivo e eu vou embolsando a quantidade de put comprada que eu tenho. Eu quero aumentar. Isso daqui, na verdade, ele acaba virando patrimônio. Ele vai entrando
na minha carteira. E eu quero, quanto mais put comprado eu tenho, menos risco eu tenho na minha posição. Para baixo. Para cima, a put não protege tanto, né? Mas então, qual que é a minha, vamos falar assim, o meu estudo, para onde que eu quero que o mercado vá? Independente. Se ele vai subir ou se ele vai cair. Uma das duas coisas é certeza que vai acontecer. Ou ele sobe ou ele cai. Se ele ficar, né, em torno de, vamos falar assim, em torno de 125, 129, essas operações aqui, ó, elas vão me render muito dinheiro e eu vou conseguir, em vez de ficar com 100, 100 x 130, eu vou lá para 120, x 130. Então isso acaba me dando uma possibilidade de vender mais put. Quando eu quiser voltar para um risco inicial, que seria só do short straddle, onde eu poderia vender 100 call e 100 put com aquela margem de 10 mil, então quando eu quero aumentar o meu risco, agora eu tenho 120 put comprado. Então, em vez de vender só 100 put aqui, eu poderia ter vendido 220. Então, isso daqui acaba me dando, né, um certo conforto, uma certa segurança para eu poder aumentar a minha carga de put. Mas eu não quero me alavancar. Eu não quero fazer uma operação em que eu fique muito exposto. Por isso que a gente já fez o long put. Então, eu não quero me expor demais em put. Então, quanto que eu me expus aqui? Em 30 put apenas. Então, isso daqui é o que eu estaria descoberto. Porém, né, eu estou comprado no strike 130 e vendido no strike 127. Então, na desmontagem dessa posição aqui, eu tenho pelo menos aqui, ó, 120, eu teria pelo menos R$ 360 aqui de diferença da call com a put. Então, essa nova montagem, né, aumentando um pouquinho, né, a minha exposição para conseguir angariar uma, uma quantidade maior de put longa, né, eu receberia R$ 488. R$ 10 só a mais do que a montagem comum. Porém, né, eu estou tentando, né, angariar essa X130 aqui. Então, eu estou colocando risco na mesa e estou querendo ser premiado pelo risco que eu estou me expondo em mais 20 X130. É lógico, se eu fosse atrás de comprar, por exemplo, se eu estou aqui no strike 127, eu poderia ver a X127. Com certeza, se eu comprasse a X127, eu conseguiria, com 50 aqui, comprar pelo menos umas 20, 28, eu acredito que daria para comprar hoje. Então, eu não estaria tão exposto, né? Mas como eu já tenho a X130, eu optei por continuar no mesmo strike e ficar com esse delta estrutural de R$ 3. Então eu deixei de comprar, né, 5 para montar o booster, né? O booster horizontal seria, eu teria que estar com 50 vendida para 25 comprada. Então eu estou aqui um pouco desbalanceado no meu booster, porém, né, eu tenho um delta estrutural, né, de R$ 3 nessa operação aí. Tudo bem? Então, basicamente, hoje, véspera de feriado, eu já tinha comentado na quinta-feira que a gente provavelmente nem teria a nossa live, né? Então, vai ser só um estudo curtinho. Então, dessa nova montagem aqui, né? Um pouquinho melhorada,
Então, como que ficaria o saldo dela? Então, eu recebi 59 na montagem do primeiro booster, lá em 3/4, foi a primeira montagem que eu fiz. A gente teria pago 231 para desmontar ele hoje, então foram apenas 15 dias de operação. Então eu teria desmontado ele hoje pagando R$ 231, teria recebido 488 na montagem do novo booster. Então, eu ficaria de caixa com R$ 306. Eu atualizei esse valor? Não. Deixa eu atualizar aqui para depois ninguém me cobrar lá no que eu fiz as contas erradas, né? Eu ficaria com R$ 316 de caixa, com 120 puts compradas ainda, X 130. Então, dessa forma, a gente seguiria a nossa operação para o próximo mês. Então, quando a gente leva em conta risco-retorno do straddle, de um short straddle, um straddle long put, o straddle tende a pagar mais, pelo menos nas primeiras operações. No longo prazo, né, o straddle long put, que soma o short straddle comum mais um long put, quer dizer, com uma put comprada, ao longo do tempo, ele se torna, além de mais seguro, ele acaba sendo bem rentável também. Talvez não dê a mesma rentabilidade. Porém, é o que a gente comenta da situação de pagar o seguro do seu carro, o seguro da sua casa. Você acaba gastando um pouco de dinheiro para ter aí uma segurança, para ter um conforto maior no caso de uma queda, no caso de um crash do mercado. Então, a gente consegue uma certa proteção aí. Então, ao longo do tempo, acaba sendo bem vantajoso a gente ter o long put na carteira. Então, a gente fez aqui dois estudos, né? Aqui, deixa eu ver, dois estudos. Né? A montagem que tinha sido feita lá em 3/4, né? Foi quando eu comecei a falar do straddle long put, né? A desmontagem dele, né? Sem vender a X130, né? É lógico, se eu tivesse vendido a X130, né? Cadê? A gente passamos aqui até quando eu fiz esse estudo aqui, isso aqui teria entrado 330, 300, 470, né? Ela está 4,70 hoje, então teria, né, dado um valor considerável mesmo na desmontagem. Porém, a gente não quer vender, a gente quer manter isso encarteirado, né, a gente quer manter essa X130 no bolso. Então, na montagem do novo straddle, quer dizer, rolando ele um mês para frente, nós receberíamos 478, né, o que daria, né, o saldo de R$ 306, mais 100 put comprada X130, que veio lá da montagem do nosso straddle. Se tentar, né, fazer o que eu chamo de alavancagem limpa, quer dizer, a gente vai aumentando pouco a pouco a posição, né? Então, melhorando um pouquinho, né? Como a gente conseguiu sair do 129 e descer para o 127 na put, quer dizer, aumentou bastante o nosso delta estrutural. Então, essa posição nossa aqui, a gente aumentou em 50 puts e 20 put comprada. Então, daria o valor, a princípio, não seria tão grande, deu R$ 10 a mais só do que uma montagem comum. Porém, o acúmulo de put comprada aumentou em 20%. Senhores, basicamente para hoje, né, véspera de feriado, né, como a gente havia comentado, talvez a gente nem abrisse a sala hoje, porque a maioria do pessoal comentou aí que estaria viajando, não estaria participando. Eu ia fazer uma gravação rapidinha aqui para poder postar lá, para ter algum material, para a gente não ficar totalmente alheio, né? Semana a semana. Então, eu comentei um pouquinho do straddle long put, é lógico. A nossa montagem, né? O nosso novo straddle
né? A gente está lá no 123, então a BOVA, né, continua inquieta, né? Vamos ver que ela está em torno de 126,48. Então, o straddle que nós estávamos estudando aqui na sala, na linha do 123, deixa eu ver aqui, mais ou menos quanto que ele estaria custando hoje. Então, hoje, para sair dessa posição, se o vencimento, né, das opções fossem hoje, então, pela call do 123, nós estaremos pagando em torno de R$ 3,45, que é basicamente a diferença, né? Deixa eu trazer para cá. Vamos ver aqui se não mudou nada. Então, pelo strike 123, deixa eu só exibir o código do ativo aqui. Código reduzido. Tá aqui. Então, pelo strike do 123, se fosse lá no nosso vencimento, então vamos falar que a gente vai pagar R$ 3,50 para sair, bem próximo do intrínseco da posição. E pela put do 123, a gente não pagaria nada. Então, estaríamos pagando R$ 3,50 para sair da posição, que nós recebemos R$ 7,60. Então, se lá no vencimento, o vencimento da série E vai ser 20 do 5. Se a BOVA no dia 20 tiver em torno de 126,40, nós sabemos o quê? Que nós vamos gastar aí em torno de R$ 3,50 para encerrar nossa posição. Então, nessas condições, né, a gente ia receber em torno aí de 3,50 para 7,60, quer dizer, mais quase R$ 4 nessa brincadeira aí. Então, vamos torcer, né, para a gente acertar o miolo dessa operação nossa aí para receber um valor considerável. Então, o nosso straddle, né, embora a BOVA fugiu, né, do 123, ela está lá no 126,50, nós continuamos ganhando por essa operação. No booster, né, nós estaríamos na D119. Vamos ver como que estaria o nosso booster. Falei que eu não ia fazer o estudo da operação para a gente não perder muito tempo hoje, mas vamos ver aqui então. Então, deixa eu ver a desmontagem. A montagem, eu nem fiz o estudo do novo booster. Não, é esse daqui. Novo booster, saída da operação. Aqui. Nosso booster seria esse daqui para o próximo vencimento. A gente estaria na E120, na Q123 e comprado em T12. Então, se fosse para sair da E120 hoje, né, nos moldes de hoje, se o vencimento fosse hoje, com a BOVA no 126,46, a BOVA lá no 120, a D120, que seria a E120, está custando em torno de 6,45. Então, eu pagaria 6,45 para sair dessa call. Então, seriam R$ 645. Certo? Estou pagando. Aqui é 123, né? Seria a put do strike 123, está 1 centavo. Então, aqui eu pagaria R$ 1 para sair dessa posição. E aqui também 1 centavo. R$ 1,90 para sair dessa posição aqui. Então, eu gastaria mais R$ 2,90. Opa. Vou falar que eu gastaria R$ 3 para sair de todas as minhas puts. Então, eu gastaria aqui R$ 648 para recomprar o que eu tinha vendido.
Ó, agora a minha posição. Eu tinha R$ 169 de caixa, ganhei mais 1.478 na montagem dessa operação. Vamos ver quanto que eu tinha, né? Na desmontagem, eu gastei 1.129, então eu fiquei com 349 de rolagem. Então essa posição nossa aqui, ela seria o quê? Cadê essa daqui? Não. Acertar o slide só aqui. Aqui. Então, quando eu fiz a rolagem, né, eu fiquei com o caixa de 349, que é o slide que está lá na frente. Então, se eu desmontasse toda essa posição aqui, se eu recomprasse ela, eu gastaria 648 para desmontar. Eu já tenho 349 de caixa. Então, vamos ver aqui essa desmontagem. Se eu gastasse 648 menos 349 que eu tenho de caixa. Então, para eu zerar toda a minha posição, eu gastaria R$ 299. Vamos falar que eu ficaria descoberto em R$ 299. Só que eu tenho 190 T12 nessa brincadeira aqui, que é lá do strike do 125. A T12 hoje, né, se eu quisesse encerrar toda essa brincadeira, falar, não quero mais trabalhar com opções, eu vou encerrar toda a minha posição. A T12, ela foi negociada hoje a R$ 2,73. Não sei o horário que saiu esse negócio, tá? Mas ela custava R$ 2,73. Então, quer dizer o que aqui? Que se eu vender, se eu não quisesse mais continuar com nada, eu fosse parar com tudo, fosse desmontar toda a minha posição para voltar para uma posição inicial de um straddle, né? Imagine que 2,73 vezes 190 são 518. Então eu oferia 518 pela venda da minha longa. Então daria aqui, vou simplificar, né? R$ 218 no final da minha operação. Ué, se eu levar em consideração que eu estou exposto em 100 mil, em 10 mil, R$ 218 seria 2,18%. Se eu desmanchasse toda a posição e não quisesse continuar mais. É lógico, né? Eu não quero isso. Eu não quero vender a minha longa. Eu quero continuar trabalhando com ela. Então, se eu não precisar vender, a gente segue operando. Ó, se eu rolar essa posição aqui, se eu estou gastando 299 para desmontar toda essa posição, nós não fizemos uma conta aqui de uma montagem de um, cadê aqui, um straddle hoje, né? Ele está me pagando normal, sem falar, vamos falar que eu não falasse o long put. Ele está pagando em torno de 4,78 hoje. Então seria 478 na montagem de um straddle novo. Eu desmanchando a minha posição lá do meu booster horizontal, desmanchando só, né? Se eu desmanchasse só as que eu estaria vendida, eu pagaria 299. Mas eu continuaria com 190 put comprada, me dando margem para vender mais put. Então essa rolagem aqui, ó, em vez de 100 put aqui, no meu booster horizontal,
né, da maneira que a gente trabalha com o booster horizontal, né, eu não ia me expor no 127, porém, se eu tenho 190 lá no 125, eu falo, não, vou me manter seguro, né, não quero aumentar o risco, mas essa 190 que eu tenho comprada no 125, vamos falar que eu vendesse a Q124. Então, eu faria a montagem. Cadê aqui o meu booster? Meu booster. Esse aqui, né? Então, nessa rolagem aqui, eu levaria, né, o meu straddle lá para o 127, da maneira que está aqui, que foi montada hoje, né? Só que sem a longa. Estaria montando só rolando lá o meu booster horizontal. Então eu receberia 478, pagaria 299 para encerrar a parte vendida, só que eu venderia 190, porque eu tenho 190 comprado, então eu posso vender 190. Vamos falar que a gente venderia a Q124. Por que eu faria isso aqui? A Q124 está pagando R$ 1. R$ 1,03 nesse momento aqui, ó. Para que eu vou colocar isso daqui de risco de novo? Porque se eu não vendo isso daqui, vocês concordam que eu estaria, né, na minha posição lá, encerrando aquele booster lá, eu estaria vendido em 100 call, 100 put, do jeito que está aqui. 100 call, 100 put, porém, eu cairia no straddle long put em overhead de put ainda. Por quê? Porque eu tenho 120 put comprada. 190 put comprada. Então eu cairia, né, num straddle long put, porém com overhead de proteção. Mas eu vou vender, poderia vender 190, poderia vender talvez um pouco menos, metade. Vamos falar que a gente vendesse metade, em vez de 190, nós vendêssemos mais ou menos, né? Vamos falar que a gente vendesse só 100. Para quê? Para pegar esse dinheiro aqui, ó, que lá no nosso booster a gente está na T12, e esse valor que a gente pega aqui, a gente começa a alongar a nossa T12 para uma X 125. Então eu arrasto a minha proteção 4 meses para frente. Então eu começo a ganhar dinheiro e vou arrastando a minha proteção lá para frente. Com R$ 1, eu levo a T12 lá para X 125. Ou se eu não conseguir levar a 100, vamos falar que eu levasse 80 em primeiro momento, né? Ficaria faltando aí 110 para um segundo momento. Quer dizer, eu teria mais uma rolagem para levar mais 80 e no máximo que ficaria umas 30 lá para o encerramento. Então, no nosso booster horizontal, né, o manejo dele, se fosse hoje, seria mais ou menos parecido com isso daqui. Mas não vamos, não quero misturar muito o assunto aí, por quê? Porque a gente está no booster dele aqui, a gente tem uma operação montada em straddle e tem a operação que a gente está estudando no booster. Porém, nós vamos, né? É esse booster aqui, esse booster. Então, nós vamos trabalhando com eles de forma distintas para ver o que vai dando melhor. Então, o straddle, a gente vê que o straddle misturando com o strangle, com o booster, ele dá bom. E começando de cara, né, com o straddle long put e aumentando a quantidade de put ao longo das rolagens, a gente vai ver também que vai dar muito bom também, com um risco
muito menor. Então, a gente vai trabalhando as 3 operações a partir de agora para ver qual que é o nosso, vamos falar assim, aquela que melhor se encaixa no nosso perfil. Ó, eu sou uma pessoa mais centrada, eu quero correr menos risco. Então a gente mantém uma quantidade de put comprada bem maior do que a gente precisa. Ó, eu sou uma pessoa que eu não ligo para o risco, eu gosto de realmente ir para um ganho maior. A gente vai mantendo o straddle, os booster horizontal e vai alavancando cada vez mais com os boosters. Então agora a gente vai conseguir parâmetros para comparar e estudar isso daí. Tranquilo, senhores? Eu prometi que eu ia falar no máximo 1 hora hoje. Então, até porque hoje era, né? Basicamente ia ser só uma gravação. A gente nem difundiu muito a sala de hoje, que como já na quinta-feira a maioria falou que ia viajar, então ia ser só uma gravaçãozinha rápida do straddle long put. Dona Maria, dúvidas? Não, não, tá ok. Eu disse que não ia assistir, mas estou aqui aguardando ser atendida. A Liguei senhora aproveitou o minutinho que tinha aí. foi o celular, mas está tudo bem, estou entendendo. Tá, já. Esse booster que eu ainda não estudei, porque eu estou pegando só aquele straight long put para poder não Aham. embolar a minha cabeça. Mas Não, eu vou fazer aos poucos. exatamente. Um assunto de cada vez. Então, Esse só... daí eu já peguei, esse daí que Isso. você fez, aí eu já tô pegando. Eu vou Joia. esperar agora desmontar para ver como é que vai ficar. Excelente. A senhora vai ver que vai ficando cada vez melhor. Cada vez a gente vai entendendo mais a operação que a gente faz. Porque no início é difícil, né? Quando fala, venda isso, vende put, É. compra, e parece que é tudo misturado. Mas, ó, Agora está se encaixando. a senhora vai ver o quê? Que opções é uma coisa que a gente aprende quando a gente faz. Faz, é isso mesmo. Estudar opções na teoria é difícil. Então, quando a gente tenta até fazer aqueles trade de caderno, não, eu vou anotar o preço, vou ver quanto que vai, é bom, mas não é igual a gente realmente está operando. A gente está clicando, a gente está vendo a coisa ali no profit, na nossa conta, então fica muito diferente. Vale realmente, opções a gente aprende ali, vamos falar assim, na alegria e na tristeza. Deu muito bom, a gente dá risada, não deu tão bom, a gente vai dar risada também, porque a gente vai ganhar, né? Mas a gente vê, É, né, os estudos que vão sendo feitos aí para conseguir obter o lucro. obter, é isso mesmo. Certo? Mas tá ótimo. Doutor, o senhor está no consultório hoje, né, doutor? Está mutado. Se o senhor está falando, está mutado. Ó, o doutor hoje tá no trabalho lá pelo visto. Hum, Mas fechou, gente. tá. O assunto ia ser bem rapidinho mesmo, só para comentar um pouquinho do Straddle Long Put e Vai ainda, isso aqui vai para lá pro. não, vai estar disponível lá, dona Maria. Eu Vai vou estar assistir o disponível. início, no início eu não consegui pegar. Tá. Eu cheguei 2h30. Não tá, mas vai estar É, disponível lá. Depois eu solto tá ela lá certo. no grupo, eu já solto ela no Certo. YouTube, ponho lá no grupo Hum, e peço para o Júlio subir também na Hotmart para a certo, gente lá. Aí certo. fica disponível. Tá bom. Tá bom. Uma boa Páscoa para você. Amanhã é uma sexta-feira santa com amor, com paz, para todos. Muito obrigado, dona Maria, para a senhora também. Então, até terça nós estaremos juntos. Terça-feira estaremos juntos. Terça não vai ser feriado. Não, Doutor, não o vai. senhor tem alguma questão aí, doutor? Não estou escutando, doutor. Doutor Giovanni? Eu acho que o microfone do senhor, doutor, não tá bom. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat do senhor. Não. Ah, tá sem microfone. Agora sim, doutor. Joia. Então, doutor, foi bem rapidinho hoje o bate-papo aí por causa do feriado. Ninguém falou que viria, né? Ninguém tinha confirmado presença, então foi só realmente um bate-papo curtinho aí. Depois eu solto a live lá. Vai 1 horinha só, dá pra. Isso aqui dá pra assistir na velocidade 2 lá, dá pra não perder muito tempo nela. Tá joia? Na terça-feira
a gente começa, a gente conversa mais, doutor. Vai dar tempo da gente, quero bater muito em cima disso aqui, muito, para conseguir substrato de put. Conseguir cada vez acumular mais put longa, sem precisar pagar muito. Joia, doutor. Joia. Então, na terça-feira a gente se vê. Deixa eu parar minhas gravações aqui. Recording stopped.